Esse é um pequeno documentário de iniciativa dos pescadores artesanais de todo o Brasil. Como vimos no primeiro vídeo, estamos dando seguimento a essa segunda etapa deste documentário. Veja agora os principais tópicos do primeiro vídeo. Principais impactos: queda na reprodução de espécies, doenças como câncer e marketing negativo para as exportações e turismo. A morosidade na tomada de decisões também é um dos agravantes que tem implicado na qualidade de vida da humanidade. Um bom exemplo tomado foi o do CONAR e do Reino Unido, que não aceitaram o descaso como na saúde da vida humana. Fechando a questão, priorizando vida deve ser feito no Brasil também. Existe proposta no governo federal sobre a criação de um fundo. Medidas que possam mitigar as pessoas que foram e que ainda serão contaminadas por essas substâncias. É preciso cuidar das pessoas que cuidam de pessoas. Enquanto eu e você dormimos, acordamos, trabalhamos e estudamos, existem homens e mulheres pescadores e pescadoras que saem para pescar, capturam os seus peixes e trazem um alimento saudável para a sociedade. Enquanto eu e você dormimos, acordamos, trabalhamos e estudamos, existem empresas em todo o mundo do petróleo e gás que produzem óleo, combustível, gasolina e seus derivados, e algumas poluindo o meio ambiente. Resta saber a quem vamos dar prioridade: ao alimento saudável, à qualidade de vida, ou simplesmente aos dividendos gerados por essa indústria. Consideramos também os milhares de trabalhadores que sobrevivem destas empresas. A esses, os nossos mais profundo respeito. E esse vídeo é feito para cuidar de sua vida, com menos exposição e com mais monitoramento. Então cabe a todos nós, trabalhadores de offshore ou não, pescadores, gestores públicos e sociedade, identificar que o nosso país ele é plural. Existem atividades que possam suprir partes da demanda do petróleo e gás e que não podemos viver apenas na dependência de uma matriz energética. Medidas, soluções devem ser incentivadas e cuidados devem ser redobrados com a indústria do petróleo e gás, pois nós já vimos através desse vídeo o quão é perigoso e arriscado essas atividades. Fique com Deus e um forte abraço. A Faculdade Nupem de Macaé fez uma relação de todos os impactos na saúde humana. Iremos citar aqui algumas delas. Impactos no sistema reprodutivo, tais como a infertilidade, aumento do risco de aborto espontâneo e de malformação congênita, diminuição da quantidade e aumento das taxas de anomalia do sêmen, aumento do risco de câncer de fígado, rins, pulmões, mama e próstata, dor e queimação na garganta, nos pulmões, tontura, enjoo e dor de cabeça, aumento dos níveis de estresse, ansiedade, transtorno, contaminação na fauna marinha com danos ao DNA, redução de viabilidade celular, diminuição de função imune, distúrbios nos mecanismos de defesas antioxidantes, redução do crescimento e aparecimento de deformidades. Foi me dada a oportunidade de elaborar um áudio a respeito do pequeno documentário de iniciativa dos pescadores artesanais. Confesso que tentei aqui por várias vezes, áudios de 8, 7, 6 minutos e ficou quase que inviável. E por fim eu achei melhor fazer um resumo. Se você assistiu o vídeo até aqui e não se compadeceu com as milhões de vidas que morrem em todo o mundo, proveniente de contaminação, de benzeno, radiação, ppms de enxofre, como já foi falado, apesar da resolução do CONAMA de 2002, em 2009 algumas empresas não tinham se adaptado, então nós ficamos respirando esse ar totalmente contaminado. Proveniente dessa contaminação, muitas mortes por câncer de pulmão, abortos espontâneos. Recentemente eu vi aqui na sala da minha casa duas senhoras conversando e uma falou para a outra o episódio de quando perdeu um filho. As duas tinham perdido o filho por aborto espontâneo. E pasme, as duas queriam muito ter essa criança. Então isso se multiplicando, cascateando para outros estados, principalmente nas regiões metropolitanas, onde há uma concentração de queima de combustível forte muito acentuada. Se isso não te compadece, não será áudio de 10, 15, meia hora que fará você prestar atenção nestas causas. Hoje a gente fala em nome dos pescadores, que também abrange toda uma sociedade. O Reino Unido
mudou a sua matriz energética, está projetando até 2035 todos os carros basicamente serem elétricos, banir a queima do combustível fóssil no Reino Unido. Isso gera um efeito cascata. A gente tem visto, tem estudado as empresas com muita força na questão da fabricação de veículos elétricos. E o que isso tem a ver com o Brasil? A base da nossa riqueza está também no segmento do petróleo e gás. Já há algumas décadas, isso é fato. Trouxe desenvolvimento para algumas cidades. Porém, segundo vocês já viram aqui no vídeo, esse combustível ele gera um efeito muito prejudicial para a saúde da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente do segmento do petróleo e gás, que são expostos a benzeno, a radiação. E só para exemplificar, eu também fiz parte do setor do petróleo e gás. É óbvio que se a gente tivesse uma varinha de condão que pudesse colocar o setor do petróleo e gás como um setor limpo, puro, livre de acidente, de incidente, de crimes ambientais, seria o melhor dos mundos. Mas não é isso que nós assistimos dia após dia, ano após ano. E eu vivi isso na pele, eu vi, né? Foi feita uma notificação de fato, que posteriormente gerou um inquérito civil, que tramita até hoje. 2021, existem alguns inquéritos civis apurando irregularidade. Foi narrado lá que os trabalhadores estavam sendo expostos a níveis altíssimos de radiação, a níveis altíssimos de benzeno. E eu fico me imaginando, se não tiveram coragem de poupar os colegas de trabalho, imagina de uma forma mais abrangente. Por conta disso, eu sofri retaliação, fui desligado da empresa, apesar de inúmeros elogios a respeito do meu trabalho. Fiz parte da CIPA, estive lá presente com a contratada, com a empresa prestadora de serviço a qual eu trabalhava. Então, o que nós estamos externando aqui, por mais que seja um vídeo de pescadores, é a gravidade desses impactos no meio ambiente. Existe recentemente um relatório, um trabalho acadêmico da NUPEM, onde reuniu mais de 50 artigos científicos falando do potencial dessa poluição no meio aquático, no mar, nos nossos mares e rios, o que isso gera para as espécies, para a reprodução das espécies, o que isso gera para a saúde, né, como um dos principais fatores do crescimento do número de casos de câncer, de tumores. Então, se essas narrativas não te faz você pensar e repensar, fica muito difícil. O que vai acontecer no ano que vem? Eu acredito que já está começando esse ano, mas o ano que vem vai intensificar. As empresas que agora estão com um carro com qualidade, um carro elétrico, elas vão querer entrar no mercado. E para ela entrar no mercado, ela vai ter que atacar a marca dos carros que utilizam combustível fóssil. E esses assuntos que nós estamos falando agora vai ser muito recorrente. Então, se nós, enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto governo, nos anteciparmos, a gente consegue mitigar, não melhorar, a palavra não é melhorar, mas simplesmente mitigar esses impactos. Nós conseguiremos se posicionar no mercado como empresa que está lutando por melhorias, e nós, talvez, aí a gente pode não sofrer as sanções que os outros países pretendem impor a países ou empresas altamente poluidoras. Estava lendo recentemente que o parlamento americano, o governo americano, já está declinando nesse sentido, que a empresa que polui ela terá que pagar um imposto, uma taxação maior para as empresas que não poluem. Então a gente não está se falando apenas só de vida, de relação laboral dos pescadores, não, mas nós estamos falando nesse vídeo de posicionamento estratégico do país. Por conta disso, um dos caminhos mais importantes que nós devemos fazer é a mitigação verdadeira, correta. E qual é a mitigação verdadeira, correta? Se eu tenho um produto que causa impacto no meio ambiente e à saúde, por que hoje eu, enquanto empresa, no sentido figurado, eu só emito dividendos para as questões ambientais, que na verdade servem em alguns casos para um grande marketing? Por que eu não saio participação minha, enquanto empresa,
para cuidar das pessoas que altamente estão em área de alta vulnerabilidade, que são toda a população brasileira. Vou dar um exemplo. Quando há um derramamento de petróleo ou substância muito acentuada na atmosfera, as nossas leis diz que nós temos que, enquanto empresa, ressarcir as pessoas diretamente e indiretamente impactadas. Então, se eu tenho combustíveis com alto ppm de enxofre, se eu tenho poluição no oceano, que tem efeito de 5 a 10 anos, a permanência dessa poluição com a ressuspensão, por que eu não emito recursos para que pessoas sejam diagnosticadas, para que eu possa mitigar esses impactos? Então, já foi criado alguns fundos em Brasília. Tem a PL 244, se eu não me engano, tem um substitutivo dessa PL, tem a PL que já está na Câmara, já está no Senado Federal, que é a PL 1605, e essas PLs falam de fundo destinado para cuidar do câncer, dos pacientes oncológicos, na prevenção, no combate, e fala também de um estatuto. Então, pessoal, se você conseguiu ver esse vídeo aí, que eu acredito que já deva estar com uns 15 minutos. E eu falei que ia tentar ser breve com o resumo, e olha o tamanho do resumo, quanto ficou. Quase 10 minutos de áudio. Mas eu queria que você entendesse que essa situação ela é recorrente, e a morosidade em cumprir as leis estaduais, federais. Vou dar o exemplo do resíduo sólido. A Política Nacional de Resíduo Sólido foi criada em 2010. E até hoje ela não está sendo implementada em sua totalidade. Então, se nós, enquanto sociedade, governo estadual, federal e municipal, não nos davam o nosso braço, não serão as empresas que buscam por lucro o tempo todo que a farão. Lembrando que recentemente uma empresa iria fazer uma manobra de offload, uma manobra super arriscada, sem ter funcionário a bordo para que isso fosse feito. Então, olha o nível de preocupação que essas empresas estão com o meio ambiente ainda hoje. Agradeço a oportunidade e tenha todos um ótimo dia. Os impactos da poluição do ar na saúde estão conectados a uma incidência de mortes prematuras, doenças pulmonares, cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, exposição ao câncer e ao diabetes, além de prejuízo do desenvolvimento cognitivo em crianças e demência em idosos. Em apenas 6 regiões metropolitanas brasileiras, onde vive 23% da população do país, se os padrões de poluição continuarem os mesmos de 2016, ocorrerão cerca de 128 mil mortes precoces entre 2018 a 2025, que representarão um custo de 51,5 bilhões em perda de produtividade, segundo o estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade. Haverá ainda 69 mil internações públicas, um custo de mais ou menos 126,9 milhões para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A estimativa foi feita antes dos efeitos da pandemia do Covid-19, que pode inclusive agravar esse quadro. Embora os impactos da poluição do ar na saúde sejam bem descritos e sejam preocupantes, o Brasil enfrenta um inimigo que em grande parte desconhece. A estimativa é que a poluição mate cerca de 51 mil brasileiros anualmente, mas apenas 1,7% dos municípios do país apresentam cobertura de monitoramento da qualidade do ar, a maioria deles na região sudeste. Na prática, isso significa que a maior parte do país não tem informações sobre as condições do ar. Sem essas informações, enfrenta-se um inimigo desconhecido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Assim você fica por dentro de todo o novo conteúdo aqui no canal. Também temos uma vaquinha online em apoio a esse documentário. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais.